Desde a última quinta-feira à noite, vou pedir se já providenciar o microfone, pastor Divago, por favor, arranje o microfone, pastor. Ele está conosco desde a última quinta-feira à noite. Pastor Elias Binja é da Igreja Cristo Centro, em São Paulo, não é isso? Ele é pastor auxiliar de um colega pastor, porque a vocação dele envolve a academia. Ele também, além da formação teológica, tem formação em filosofia, é mestre, doutor, professor da universidade, do ensino superior, e também contribui com o seminário AFLAM, que é a faculdade onde estudaram a Sol e o pastor Divago. Foi professor deles, e esses dois têm um carinho e uma admiração que já dá um ciúminho, um gospel no pastor deles, né? De tanto carinho e admiração que tem pelo Binja. E eles estavam esperando uma oportunidade de trazer o Binja. Se não fosse para falar de discipulado, seria para falar de comunhão, seria para falar de qualquer coisa. O negócio era trazer o Binja aqui, dada a alegria, a amizade que foi estabelecida e o amor que existe entre eles. E o pastor Binja também já conquistou meu coração. E eu tenho tido boas conversas com ele. Ele é o africano mais sul-americano que eu já conheci. Ele é o africano mais brasileiro que eu já conversei. Inclusive, em nossas conversas, ele sempre fala, não sei se propositalmente, talvez não, porque é recorrente isso. Não dá para controlar dessa forma tão forte, mas ele sempre fala o nosso Brasil, a nossa nação, o nosso povo, quando se refere ao Brasil. E eu quero agradecer muito a Deus, muito mesmo, porque Deus fez uma história bacana com ele, trazendo ele para a experiência do Brasil, e aqui transformou a realidade dele de uma forma tão extraordinária, e mais que isso, tem usado ele de uma forma muito extraordinária para a ministração da palavra. Na sexta-feira à noite eu fui extremamente impactado com a palavra. Ontem eu não pude estar, estou pregando conferências de aniversário da Igreja Batista Mandacaru, mas quando terminou lá, corri para encontrar com eles aqui. E a fala de quem esteve aqui ontem foi: pastor, se o senhor gostou da sexta, ontem o senhor ia ficar extasiado com a forma como Deus usou o pastor Elias Binja. E eu tenho certeza não será diferente nesta manhã, também não será diferente hoje à noite. Sem mais demora, e deixando este colega à vontade, não é, doutor Edilson? Levanta a mão, doutor Edilson, por favor. Está vendo aquele moço ali? Ele é o primeiro vice-presidente da igreja. Ontem ele veio aqui só para me dizer uma coisa. Normalmente ele vem me ver, tomar um café comigo no sábado, mas ontem ele veio aqui só para dizer assim: pastor, deixe o pastor Elias Binja à vontade para falar à igreja. Dê tempo a ele. Inclusive eu estou gastando tempo aqui contando história, né, doutor Dilson? Dê tempo a ele. Esse homem foi enviado por Deus e é de uma profundidade grande nas Escrituras e não deve amarrar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Tem que dar espaço para ele trabalhar. Então, independente do tempo que nós temos normalmente reservado para o culto, eu sei que Sol já deu uma dica ali para você. Se Deus colocou no seu coração uma palavra para essa igreja, se for o caso, a gente suspende a escola bíblica até. E a gente te ouve aqui todo o período da escola bíblica, mas queremos é que Deus use a sua vida profundamente, como tem feito, para falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado por meu colega, pastor, e agora também um amigo que o Senhor me dá, o Senhor Elias Binja. Muito obrigado pela forma como o Senhor tem usado o teu servo. E agora eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, fala à tua igreja através do teu filho. E eu faço esta oração agradecido. E em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, por favor, abram a Bíblia no Evangelho que escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 12 a 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 12 a 16. No Evangelho, segundo o nosso irmão Lucas, capítulo 5, o versículo 12 diz assim: Aconteceu que estava ele numa daquelas cidades, e eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se prolongava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Pai bendito, te agradecemos pelo dia que amanheceu. É bem verdade que muitos dormiram ontem à noite, mas hoje já não levantaram. Se estamos de pé, não é porque somos melhores do que os outros que já partiram. Estamos certos de que os teus propósitos conosco ainda não se consumaram. Oramos pelos enlutados e agradecemos pelos vivos. Pai, os nossos passos vieram apressados para que juntos, ó Pai, celebrássemos ao Teu nome. Aqui estamos, Senhor, como estamos, certos de que a Tua bondade nos envolve, a Tua bondade e o Teu carinho nos acolhe. Pai bendito, acabamos de ler a Tua palavra, pedimos a orientação do Teu Espírito, que seja Ele o leal intérprete destes versículos que lemos. Fale a cada coração conforme a necessidade que houver, mas não nos permita sair da mesma maneira como entramos. Pai, nas Tuas mãos nos rendemos, porque sabemos que somos Teus e o Senhor é nosso. E agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos pelo privilégio de conhecê-los e de saber que todos fazemos parte da mesma família que Deus está formando aqui na terra. Agradecer o carinho que tenho recebido da vossa parte, em particular aí o pastor Gileade, que me hospeda em casa. Muito obrigado pela amizade. Agradecer os meus amigos, enfim. Meus irmãos, esta manhã eu quero ser um pouquinho mais conciso, em virtude do que temos daqui a pouco também. Mas eu queria focar a minha atenção àquele em quem nós devemos nos espelhar. Ou falar um pouquinho de Jesus, aquele com quem devemos nos parecer.
Tem algumas coisas na vida de Jesus que para mim parecem um pouco esquisitas. Não porque ele o seja, mas porque eu é que sou esquisito. E a minha maneira de perceber a norma parece esquisita a norma. Porque aquilo com que me acostumei é esquisitice. Então, olhar para Jesus e encontrar essas qualidades, essas peculiaridades, me fazem um desafio imenso. E eu queria compartilhar esses desafios que eu encontro na pessoa de Jesus através destes versículos. A primeira coisa que me chama a atenção no texto é o fato de Jesus estar numa daquelas cidades. Lucas é um médico e ele é extremamente criterioso com os detalhes. A mim chama a atenção o fato de ele situar Jesus geograficamente de forma que me parece até um tanto numa daquelas cidades. Quando a gente lê os versículos anteriores, a gente percebe que Jesus já esteve em Nazaré foi expulso, e uma vez expulso ele volta para Cafarnaum, de Cafarnaum sai e faz uma jornada pela região. Só que Lucas não nos diz exatamente onde ele estava. Por que isso me chama a atenção? Porque Jesus me parece estar deslocado. E é isso que eu queria compartilhar logo de início com você. Jesus está deslocado. E não é um deslocamento apenas porque ele está numa daquelas cidades. É um deslocamento total. Pelo menos é assim que eu vejo e é assim que os judeus também perceberam Jesus. Porque ao longo da história do povo hebreu, Deus fez aliança com Abraão, renovou a aliança com Isaac, com Jacó e vem renovando essa aliança ao longo da história. Mas essa aliança, envolve uma série de coisas, sendo a principal a presença dele no seio do povo. Ele ordenou Moisés que elaborasse um tabernáculo. E no tabernáculo tivesse um espaço reservado para ele. Lá no tabernáculo tinha uma arca que o representava. Davi acaba com a história do tabernáculo porque ele pede para construir um templo. Deus não permite que Davi construísse, não permitiu que o construísse, mas deu a incumbência ao seu filho. Salomão construiu o templo. E no templo tinha um lugar reservado também para ele. E ele estava representado pela arca. Quando Jesus vem e começa o seu ministério, sendo ele quem diz ser que é, e nós cremos que ele é quem diz ser que é, nós acreditamos que ele devia ocupar o seu lugar de direito no templo. No entanto, a arca já estava perdida, o espaço reservado para o Senhor estava vazio, necessariamente aquele de quem a arca representava estava presente. É Jesus. O Emanuel, o Deus conosco. No entanto, Jesus esteve entre nós, andou conosco, viveu a nossa vida, no entanto, nunca botou os pés no lugar que é dele por direito. Aliás, é muito mais fácil
encontrar Jesus em lugares menos prováveis do que no lugar provável. Leia os evangelhos com cuidado. Raríssimas vezes você vai encontrar Jesus no templo. E, aliás, das poucas vezes que Jesus entrou no templo, não entrou apenas como um ouvinte, um participante da celebração, ele entrou como juiz. Ele entrou como juiz e julgou as pessoas que estavam lá dentro. É mais fácil encontrar Jesus entre os miseráveis, pobres. É mais fácil encontrar Jesus entre as prostitutas. É mais fácil encontrar Jesus entre aqueles de quem a gente não dá a mínima importância social. E o que me admira é ver no século XXI crentes que acreditam que vêm à igreja para se encontrar com Jesus aqui. Deixa para lá, vamos em frente. A segunda coisa que me chama a atenção no texto é ver o modo como este homem doente se aproxima de Jesus. O texto diz que ele estava leproso. E a lepra é uma doença medonha. E o texto diz que ele estava tomado da cabeça aos pés de lepra. Há quem diga que podia ser qualquer outra, qualquer enfermidade que na época não estava ainda catalogada. Podia ser uma sarna, podia ser qualquer coisa, problema de pele, alguma coisa desse tipo. Mas aqui o texto nos diz que ele estava leproso. E eu prefiro ficar com essa expressão, lepra. Se estava tomado da cabeça aos pés de lepra, esse indivíduo era um falecido vivo. Porque a possibilidade de cura era zero. Ele já não vivia, ele apenas existia. Não tinha mais nada a perder, já estava completamente entregue à morte. Talvez isso justifique a atitude dele diante de Jesus. Porque sendo um judeu, ele sabia que a lepra é a única doença que mereceu uma lei específica. E o engraçado é que é justamente a lei que ele conhece, que ele transgrediu para se achegar a Jesus. Porque ele não devia chegar num ajuntamento de pessoas, menos ainda a alguém como Jesus na condição em que ele estava. Porque uma pessoa doente, tomado de lepra, pela lei ele devia ser afastado do convívio familiar, do convívio religioso e do convívio social. Era mantido lá fora dos muros da cidade. Se ousasse entrar na cidade, tinha que vir coberto e gritar em alto e bom som: imundo, imundo, para manter as pessoas o mais distante possível. Porque sendo lepra, ela é contagiosa. No entanto, esse homem não tinha mais nada a perder, porque estava tudo perdido. Ignorou tudo o que a lei diz e chega diante de Jesus e joga toda a responsabilidade no colo de Jesus. Não é questão de eu ter fé ou não ter fé. É questão de você querer ou não. Porque se tu quiseres, tu podes me limpar. Gente, é uma atitude tão ousada, displicente e ao mesmo tempo tão nobre
a atitude deste doente. Lendo um pouquinho sobre a lepra, eu dei conta que essa doença é muito esquisita comparada às outras. Porque ela, quando toma uma parte do corpo, ela imobiliza o nervo da parte tomada. Na sequência, um membro tomado perde o contato com o sistema nervoso central. Daí para frente, aquele membro não sente nem dor, nem calor, nem frio. Interessante. Não sente mais nada. Daí para frente, todo o cuidado com aquele membro é pouco. Porque a dor, o frio e o calor estimulam a nossa irritabilidade, que é um sistema, um mecanismo de defesa do organismo. Quando você, por descuido, toca na agulha e a agulha penetra, você puxa. Porque a dor te lembra que alguma coisa está além de onde devia estar. Você puxa. Os biólogos dizem que isso é a irritabilidade, a capacidade do organismo se defender independentemente da sua consciência. É um reflexo incondicionado, porque o nervo, enquanto estiver conectado com o sistema nervoso, ele regula essas ações. O leproso não sente mais. Não tem mais irritabilidade. E um olhar cuidadoso para isso me levou imediatamente a pensar numa doença tão medonha, mas espiritual. Essa doença se chama pecado. O pecado é tão danoso quanto a lepra é danosa ao organismo. Porque o pecado nos isola de Deus e nos torna insensíveis a tudo mais. Engraçado isso, gente. Uma pessoa tomada pelo pecado, porque se recusa a se arrepender, uma pessoa extremamente perigosa, porque não sente nem calor, nem frio e nem dor. Já viu aquele tipo de crente que não faz nada e não deixa os outros fazerem? Eu gosto de compará-lo com o leproso. Ele não faz e não deixa os outros fazerem. E quando os outros fazem, ele é o primeiro a criticar. Nossa, por que pintaram a igreja de branco? Não tinha uma cor mais para frentex. Nossa, você já viu como é que aquela irmã canta? Será que o pastor não está vendo que ela não tem gogó para isso? É o tipo de lepra que enferma as nossas comunidades de fé. Indivíduos que não se envolvem de jeito nenhum, mas têm os dedos eristes para criticar aqueles que fazem. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado
nos mantém vivos, ou melhor, nos mantém mortos-vivos, né? Jesus, dirigindo-se à igreja de Sardes, ele faz referência dos mortos-vivos na comunidade de fé. Se puderes, por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 1. Extremamente ilustrativo para falar destes leprosos que adentraram as nossas comunidades, as nossas congregações. Apocalipse capítulo 3, o versículo 1 e 2 diz assim, melhor, só o versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, e tens nome de que vives, e estás morto. São os mortos-vivos, os leprosos, tomados da cabeça aos pés, porque não sentem nem dor, nem calor, nem frio. A igreja pode estar no maior fervor, o sujeito é indiferente. Mas a atitude mais nobre ainda é a atitude de Jesus. Jesus conhece a lei, conhece Moisés melhor do que qualquer um. Tanto é assim que ao longo do seu ministério, ele não perde a oportunidade de citar os textos escritos por Moisés. No entanto, aqui o texto parece que sugere que ele também transgrediu a lei de Moisés. Porque diante da provocação que esse leproso lhe faz, Jesus faz o que Moisés não manda fazer. Porque antes de curá-lo, antes de respondê-lo com palavras de autoridade, o texto diz que Jesus estendeu a mão e tocou-lhe. Jesus estendeu a mão e tocou aquele homem impuro. Só depois é que proferiu as palavras: quero ser limpo. Seria Jesus um transgressor da lei? Você poderia dizer que sim, mas eu vou lhe dizer que não. E vou lhe explicar por que Jesus não transgrediu a lei. Jesus veio reinterpretar a lei. Jesus veio restaurar o espírito da lei. No entanto, é isso que Jesus está fazendo nesse instante. Se não, veja, Jesus não devia tocá-lo. No entanto, Jesus toca. Por que Jesus toca? Apenas para nos lembrar que a lei se exaure nele. Ele é o fim de toda a lei. E como tal, ele reintroduz a lei de uma forma diferente. Assim, a lei dizia que o puro e o impuro, o santo e o profano, o bom e o mal, eles se anulam. Melhor dizendo, o mal, o impuro, o profano é mais forte do que o puro, o santo e o bom. Porque segundo a lei, se o santo tocar no não santo, o santo perde a santidade.
e fica impuro. Por isso o sacerdote não podia tocar em nada impuro. O homem samaritano, ou a história do homem samaritano, é uma ilustração clara disso. O homem foi espancado, deixado meio morto. Passou primeiro um sacerdote, viu o homem lá esticado, não sei se está vivo, se está morto. Ele é um impuro, eu não posso chegar perto, porque senão eu perco a minha pureza. Passou um levita, de largo também, porque se eu sou santo, consagrado para o serviço do Senhor, não posso chegar a nada que esteja impuro, para não perder a minha santidade. Quem chegou junto daquele homem prostrado, meio morto, foi o samaritano, e o resto da história vocês conhecem. Então, o santo não pode tocar no impuro, porque senão ele perde a sua pureza, não ele perde a sua bondade, senão perde a sua nobreza diante do impuro. Jesus está mostrando que agora o sentido é outro. Não é a impureza que contamina o santo. Agora é o santo que contamina a impureza. Então Jesus não tem medo de tocar naquele homem, porque não será ele contaminado com a lepra, mas é ele que vai contaminar o leproso com a sua saúde. Não é a doença maior do que a saúde. Agora é a saúde que vai se impor sobre a doença. Não é o pecado que vai se impor à santidade, mas é a santidade que vai eliminar o pecado. Então Jesus não está transgredindo a lei. Jesus está a reinterpretá-la, para nos lembrar que nele, com a chegada do reino, o sentido das coisas mudou totalmente e para sempre. Discípulos, precisamos aprender esta lição com Jesus. Não é o mundo que precisa fugir, não é você que deve fugir do mundo, mas é o mundo que tem de fugir de você. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno. Não é a igreja que deve fugir do inferno, mas é o inferno que tem de recuar diante de nós. O tempo do pecado está no fim, mas a santidade só começou, para nunca terminar. Isso para mim é esquisito, porque é tudo aquilo com o que não nos acostumamos. A vida religiosa nos ensina exatamente o contrário. Fuja, corra, fica longe. E eu não vou dizer muito diferente disso. Quem está fazendo isso, como dissemos ontem à noite, é um homem, mas um homem cheio de Deus. Crente vazio, tenta fazer, vai ver o que te acontece. Tem 2 meninos, né, filho de não sei quem é, que foram a um endemoniado e tentaram expulsar o demônio, né? Em nome de Jesus que Paulo prega, nós te ordenamos. O demônio respondeu: eu conheço Jesus, conheço Paulo. E vocês, quem sós? Tomaram uma sova, saíram daquele lugar pelados. Jesus, crente vazio, não ouse.
quem está fazendo o que está acontecendo aqui no texto é um homem com quem devemos nos parecer, mas ele é um homem cheio do Espírito. Na sequência, engraçado, Jesus não deixa de ratificar o erro, a transgressão daquele pecador, a transgressão daquele homem leproso. Na sequência, Jesus diz assim a ele: olha, você já transgrediu a lei, agora cumpra a lei. O que Moisés estabeleceu para quem foi purificado da lepra, é isso que você deve fazer. A tua causa estava perdida, mas eu restaurei a tua vida. Agora que você está vivo, volte e cumpra a lei. Ofereça exatamente aquilo que Moisés estabeleceu para o seu caso e se apresente ao sacerdote no templo. É bonito isso. E aí eu não sei por que Jesus pede para que ele não fale nada a ninguém. E o texto nos informa que ele não precisava dizer absolutamente nada, porque a fama de Jesus ia crescendo, 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 crescendo. E as multidões afluíam ao encontro de Jesus em busca de duas coisas. Diz aí o versículo 15. As pessoas só queriam ouvir e depois serem curadas. Havia nessa multidão a compreensão de que a cura dela dependia daquilo que ela iria ouvir de Jesus. Os gregos tinham essa noção bem antes de Jesus nascer. Aquilo que o Epicuro chamou de tetrafármacon. A cura por meio da palavra. A palavra cura. As pessoas afluíam para ouvirem e depois serem curadas das suas enfermidades. Aqui eu só queria sublinhar alguma coisa para você e para mim. Meu irmão, acredite no que lhe digo. Não existe palavra neutra. Não existe palavra neutra. Se a palavra não está a serviço do bem, está a serviço do mal. Se a palavra na tua boca não está a serviço de construir, é porque ela está destruindo. Se a palavra em você não edifica, ela está arruinando as pessoas. Todo o cuidado com que falamos é pouco. Por isso, é que nós daremos contas a Deus pelo que a gente fala. Tetrafármacon, a cura por meio da palavra. Como a palavra de Jesus curava e cura ainda hoje. É desta palavra que nós, os seus seguidores, precisamos nos apropriar. Sermos como Ele é. Falar como Ele falava. Para que por meio da nossa fala, a cura seja liberada. E a palavra em nós não esteja a serviço de qualquer outra coisa que não seja edificação, que não seja restauração, que não seja reconciliação.
Às vezes a vida de pastor nos dá alguns privilégios, mas também alguns prejuízos, né? Tem dias que você está a preparar a mensagem e você se lembra dos males que aquele irmão te causou. E o privilégio de ter o microfone na mão te dá algumas coisas que o outro não tem. A tentação de você mandar organizar a mensagem para atingir aquele irmão que te ofendeu, que te machucou, que te maltratou, O microfone está nas minhas mãos. E eu ouso dizer que tem muito pastor que usa o microfone para fazer isso. O irmão procurou o pastor no gabinete, compartilhou com o pastor algumas crises, alguns pecados, confessou misérias ao pastor. No dia seguinte, a pregação do pastor é sobre os pecados do irmão, e conversou com ele no sábado. Eu vi muita gente sair da igreja por causa disso. Aliás, eu ouso dizer, eu não saí da igreja, não abandonei o evangelho, não porque eu não tivesse vontade, porque passei por coisa parecida. Imagina o irmão, você depois da conversa com o pastor sentado, e o pastor rasgando o verbo, tem irmãos nesta igreja, e apontando ainda para você. Essa palavra não constrói. Essa palavra destrói. A minha oração todos os dias que tenho de fazer uso desse microfone é: Senhor, não permita que a palavra na minha boca esteja a serviço de qualquer outra coisa que não seja a tua vontade. Me ajude, me oriente, me capacite. Para terminar, Jesus, diante das multidões que o seguem, temos a impressão que Jesus está fugindo à multidão, porque ele se isola. Ele procura lugares desertos para ali se dedicar à oração. Jesus se isola nos lugares desertos, nos lugares afastados, para se dedicar à oração. Se Jesus, sendo quem Ele é, orava, não acredito que você esteja dispensado dessa disciplina espiritual. Mas tem uma coisa que Jesus faz e nós não temos o hábito de fazer. Leia com cuidado os evangelhos e descubra isso em Jesus. Em público, Jesus nunca ora. E se orar, a oração dele é extremamente pequena, curta, pouquíssimas palavras. Mesmo naquelas situações em que a gente esperava que ele fizesse aquela oração estrondosa, Jesus usa pouquíssimas palavras. Lembram no caso de Lázaro? As irmãs, Marta e Maria chorando, a multidão à volta delas, consolando-as porque o irmão morreu. Aí Jesus aparece 3 dias depois: Jesus, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Mas eu já vos disse. Aí Jesus tenta lembrar às irmãs o que ele conversou com elas. Aí não havia jeito. Aí Jesus vai onde tirem a pedra. O que a gente esperava? Que Jesus fizesse aquela oração. E, se necessário, até com efeitos especiais, uns tremeliques. Jesus não faz nada disso. A oração de Jesus é extremamente pequena. Pai, eu te agradeço, porque preparaste esse momento para eu te glorificar. Lázaro,
Em público, Jesus não ora. E se precisar, a oração dele é extremamente pequena. Em compensação, quando ele está só, ele não gasta tempo no WhatsApp. Ele dedica-se à oração. Sozinho, Jesus ora muito. Em público, Jesus ora. Sabe o que nós fazemos? Em público, a gente ora grande. Sozinhos, a gente fica no zap. Discípulos de Jesus, aprendamos com Jesus. Não seja tão previsível de resumir a sua vida entre quatro paredes do templo. Jesus sempre viveu deslocado do templo. Jesus viveu intensamente a vida com o Pai, muito mais lá fora do que aqui dentro. É isso que eu queria que você se lembrasse. Você, discípulo de Jesus, não é crente porque vem à igreja. Você é crente porque está vivo. Então seja discípulo em todo lugar, em todo tempo e em todas as circunstâncias. Segundo, lembre-se, cheio do Espírito Santo, não é você que deve temer o inferno, mas é o inferno que deve temer você. Terceiro, evite o máximo que você puder a publicidade. Não se exponha à publicidade. Essa coisa de marketing pessoal do pastor, da PIB de Petrolina. Pastor, fique longe disso. Não é dos discípulos de Jesus. Porque mesmo diante de uma obra grandiosa, Jesus manda o contemplado a não fale nada, fique quieto. E se alguém tiver que te expor, não seja você, que o Senhor o faça, para a glória dele. E por último, irmão, siga Jesus. Nada é mais importante, absolutamente nada é mais importante do que a sua intimidade com Deus. Se necessário, se isole, procure lugares desertos, se isole para dedicar-se à oração, porque nada deve prescindir a sua intimidade com o Pai. E Deus em Cristo te abençoe. Amém.